No decorrer do seu treinamento e experiência, senhor, o senhor trabalha em tempo integral em algum campo específico da medicina? Apenas medicina de emergência. Então, basicamente, atendemos qualquer pessoa que chega, desde torções de tornozelo até traumas. Certo. Ah, eu pedi para você revisar alguns documentos relacionados a este caso específico envolvendo Lindsay Clancy. Pediu sim, você me pediu para revisar os. Exatamente o que você revisou. Desculpe, o senhor me pediu para revisar as fotos da cena do crime e depois os registros médicos de emergência do South Shore Hospital, do Brigham and Women's Hospital e em seguida os registros da internação dela no Brigham and Women's Hospital. Então, revisar todos esses vários registros hospitalares. Senhor, o senhor está ciente de que em 24 de janeiro de 2023 ela foi inicialmente levada para o South Shore Hospital. Isso está correto? Sim, senhor. E o senhor pode dizer aos jurados qual foi o tratamento que ela recebeu no South Shore Hospital, brevemente? Então ela chegou com um GCS de 10, o que significa que ela não estava muito responsiva. Deixe-me interromper o senhor, só por causa disso. O quê? O que o senhor disse? Um G6? GCS, Escala de Certo, Coma vá de com Glasgow. calma, porque eu não entendo. O que é um GCS? É a escala de coma de Glasgow, é uma série de coisas que analisamos para determinar o quão responsiva uma pessoa está. Sabe, se os olhos delas estão abrindo espontaneamente, se conseguem falar por conta própria e se você consegue entender o que elas estão dizendo. Então, o quanto, se é que elas estão se movendo espontaneamente, se conseguem seguir comandos, esse tipo de coisa. Certo, então a escala de coma de Glasgow, GCS, de 10, o que isso te diz como médico do pronto-socorro? Isso nos diz que ela não estava muito responsiva quando chegou. Parecia que ela não estava falando de forma inteligível, e os médicos do South Shore Hospital estavam preocupados com a capacidade dela de manter as próprias vias aéreas. E tomaram uma decisão de entubá-la, o que significa colocar um tubo de respiração em sua garganta até os pulmões, conectá-la a um ventilador e sedá-la. Ela também estava, eu acho, digamos, hipotérmica. Ela já estava. O que isso significa? Isso significa que a temperatura corporal dela estava abaixo do que é considerado normal. Então, no caso dela, a temperatura corporal central era, se não me engano, 27,8 graus Celsius, o que a colocaria em um quadro de hipotermia grave. E você notou que ela estava taquicárdica e hipotensa? Sim, O que isso significava? isso significa que a frequência cardíaca dela estava acima de 100. Potência significa que a pressão arterial dela estava abaixo do que é considerado normal. E o Hospital South Shore, eles conseguiram estabilizá-la? Parece que eles conseguiram estabilizá-la colocando um tubo de respiração no pescoço, na garganta dela para ajudar na respiração. E então eles basicamente começaram a fazer vários exames de imagem, começaram a administrar medicamentos para sedá-la e aumentar artificialmente a pressão arterial dela. Eles começaram a trabalhar no reaquecimento dela e então, em conjunto com a equipe de trauma de lá, eles decidiram que ela seria melhor atendida em um hospital com um nível de cuidado mais avançado. Certo. E você pode nos dizer quais foram os ferimentos que ela apresentava quando chegou ao Hospital South Shore? Havia múltiplos ferimentos, ela tinha lacerações em ambos os pulsos, Quando você diz bilateral, Bilateral. o que isso significa? bilateral, ambos os lados. Então, ela tinha uma laceração tanto no pulso esquerdo quanto no pulso direito e também várias lacerações superficiais. Então, ela também tinha várias lacerações superficiais em ambos os lados do pescoço, na frente do pescoço, e duas lacerações mais profundas nas laterais do pescoço. Então, quando você diz lacerações superficiais e depois lacerações mais profundas, você se lembra qual é o padrão? Que você procura em algo assim? Então, cada pessoa vai descrever isso de uma forma um pouco diferente. No caso dela, eu descreveria múltiplas lacerações superficiais, que normalmente significam arranhões na superfície da pele, nada que realmente atravesse toda a espessura da pele. E ela também tinha lacerações de espessura total, o que significa que ela cortou toda a pele até o tecido subcutâneo, o tecido gorduroso. Então você precisaria descrever mais detalhadamente se alguma outra estrutura foi lesionada, o que no caso dela não aconteceu. Agora, na sua experiência de vários anos na sala de emergência, você já teve a oportunidade de tratar pessoas que tentaram cometer suicídio ou que conseguiram cometer suicídio cortando a própria garganta? Várias vezes. Várias vezes. E o senhor pode nos dizer, na sua opinião, com um grau razoável de certeza médica, senhor, se essa lesão ou essas lesões que o senhor observou eram compatíveis com o que já viu em outras tentativas de suicídio? Acolha! Bem, o senhor pode nos dizer se aquilo parecia uma tentativa de fingir ou simular um suicídio? Bem, quando o senhor analisou os ferimentos, determinou se eles pareciam ter algum impacto no corpo da SRA. Clancy? Sim. Qual? Foi essa a conclusão? Porque elas eram compatíveis com comportamento autolesivo.
A intenção eu não posso avaliar, mas Obrigado. E quanto ao pulso, o que o senhor observou sobre as lesões no pulso, senhor? então ela tinha 2 lacerações de espessura total, uma no lado esquerdo e outra no lado direito. O que isso significa? Isso significa que ela cortou completamente a epiderme e a derme que compõem a pele do pulso e chegou até o tecido adiposo, que é a próxima camada. Tudo bem. O senhor está familiarizado em sua experiência com lesões de hesitação em tentativas de suicídio? Sim, até certo ponto. O que isso significa? Significa normalmente que são tentativas mais sutis, mais fracas de se machucar, não necessariamente algo que vá atingir profundamente as estruturas da pele, mas mais como arranhões superficiais. Certo. E você percebeu alguns desses na região do pescoço também, está correto? Havia vários desses tanto no pescoço quanto nos pulsos. Com relação às lesões nos pulsos, você observou alguma estrutura vascular ou penetração da fáscia? Não havia. Quais outras lesões você se lembra ao revisar os prontuários médicos? Então, ela também teve múltiplas fraturas na coluna cervical, que são as vértebras que compõem o pescoço, incluindo o que é chamado de fratura em explosão de C1 e outras fraturas em C4. Ela também teve fraturas em vários níveis da coluna torácica. Acredito que ela teve múltiplas fraturas dos processos transversos, tanto do lado direito quanto do O esquerdo. que isso significa, Então, fraturas transversas? os processos transversos são projeções laterais, basicamente projeções que saem para os lados do osso. Eles permitem que as costelas se articulem, se conectem com a coluna e também permitem que os músculos se conectem, além de ajudar a sustentar a estrutura em anel do canal espinhal. Então, ela foi transportada pelo MedFlight ou LifeFlight para um hospital em Boston. Ela foi. O que isso te diz como cirurgião de emergência quando alguém é transportado pelo MedFlight ou LifeFlight? Normalmente significa que os ferimentos dela são considerados graves o suficiente para que ela precise de intervenção imediata e tratamento adicional. Que o hospital que está solicitando o transporte basicamente está dizendo que não pode fornecer no próprio hospital. E ela foi então transportada para qual hospital? Brigham and Women's Hospital em Boston. E ela foi internada em qual unidade? UTI cirúrgica. E você teve a chance de revisar todos esses prontuários médicos também? Sim, eu revisei. Ela sofreu algum evento específico naquela noite que você se lembra ao analisar os prontuários? Sim, logo após chegar na UTI cirúrgica. Parece que estavam movendo ela e quando a moveram, ela percebeu uma bloody ocasião, o pulso ficou fraco. E em seguida, ela realmente sofreu uma parada cardíaca completa e precisou de 2 séries de ressuscitação cardiopulmonar com compressões e medicamentos antes de conseguir ser reanimada. E ela também, pelo que você sabe, sofreu uma hemorragia significativa e precisou receber uma transfusão sanguínea bastante volumosa. Sim, eles colocaram drenos torácicos, que basicamente são tubos plásticos que vão para a cavidade torácica dos 2 lados, e saiu cerca de 300 ml de sangue de cada lado. E também foi observada uma hemorragia significativa ao redor da coluna e no mediastino, que é a parte do tórax onde ficam muitos dos órgãos, como o esôfago, a traqueia, vasos sanguíneos, esse tipo de coisa. Agora, se houver uma fratura ou uma fratura grave, acredito que seja em C1, isso pode interferir na capacidade da pessoa de respirar? Sim, E como isso funciona? então, se você tem uma fratura que afeta a medula espinhal acima de um certo nível, normalmente acima da 3ª vértebra cervical, isso basicamente remove sua capacidade de iniciar a respiração por conta própria. A sua 3ª, 4ª e 5ª vértebras cervicais, os nervos que saem dali são os responsáveis por dizer ao seu diafragma para subir, descer e ajudar você a respirar. Então, se você perde a capacidade de enviar esse sinal para o seu diafragma, você perde a capacidade de respirar. Com relação à sua análise dos prontuários médicos e à revisão do histórico, o senhor tem conhecimento do mecanismo das lesões que ela sofreu, que o senhor acabou de descrever para o júri? Então, aí, Conte para nós o que foi isso, pelo que o senhor sabe. ela saiu pela janela do 2º andar. Ao sair pela janela, obviamente ela atingiu o chão O Willa realmente caiu? e isso causou os ferimentos, o mecanismo do trauma. Sim, é compatível com todos os ferimentos dela. Agora, com sua experiência, senhor, como você indicou, lidando com pessoas na sala de emergência e tratando pessoas que estiveram envolvidas em atos sequenciais de autoagressão, o senhor tem uma opinião, dentro de um grau razoável de certeza médica,
como médico com título de especialista em medicina de emergência, sobre o efeito da combinação das múltiplas lesões sequenciais que o senhor observou? Sem mais perguntas. Eu vejo o advogado ali. Eu tô bem. Posso retirá-la, meritíssimo. Vou retirá-la. Só isso. Muito obrigado. Sem perguntas. Tudo bem. Obrigado, doutor. Obrigado.